Olá, Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. A gente vai começar com a nossa conexão inicial. Pode encontrar uma posição confortável, respirando, soltando agora qualquer tensão do corpo, qualquer tensão da mente, qualquer pensamento. Soltando as expectativas, soltando o controle, soltando ontem, soltando o amanhã, ficando apenas com esse momento que é único e precioso. Ah, Se entregando, confiando na luz que te trouxe até aqui. Pedindo pela presença de Jesus, para que a nossa fala seja assertiva, alinhada ao coração, na intenção de servir Deus, servir a humanidade, transcendendo o ego, transcendendo as limitações, transcendendo os interesses pessoais, em conexão com a espiritualidade, ajudando a gente a realizar esse trabalho. Nosso superior, o superior de cada um dos alunos, fazendo símbolos Reiki, para que esse campo de energia amoroso possa ajudar a gente a já ir requalificando crenças, limitações, trazendo clareza sobre o tema dessa aula. Ah, Abrindo então para receber o Reiki. Luz dourada de Cristo, chama violeta, chama violeta, chama violeta. Hum. Nesse estado então de conexão, de relaxamento, de entrega, a gente vai abrindo o coração para receber, para aprender, através desse campo de energia. A gente se sentir preparado, então, a gente pode abrir os olhos. Energia rica agindo durante toda a aula. Aqui na casinha da Maria, que é muito gostosa, na natureza. Sinto que o campo possibilita muito uma conexão com o coração, com a pureza, com a simplicidade. Isso é muito bom gravar aqui. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre sensibilidade, mediunidade, né, empatas. Como lidar com a sua sensibilidade. Então, mais uma vez, convidando Jesus para sentar nessa cadeira à nossa frente. Acredito que Jesus foi o maior empata, né, de todos os tempos. Então, empatia não tem como ser ruim, né? Então, quando a gente tem empatia, a gente tem esse desenho energético, né? A gente tem esse funcionamento de ter essa leitura vibracional do outro,
essa leitura vibracional dos ambientes, na intenção de curar, não na intenção de se agravar. Então, a maior chave que eu já virei na minha vida, e que é muito importante, eu ouço muitas pessoas quando vão falar, eu sou muito sensível, né? A pessoa fala, eu sou uma esponja. Se você falar que você é uma esponja, né? O que acontece com a esponja? Ela pega tudo para ela, absorve. Só que quando você entende que o seu objetivo não é ser uma esponja, é ser um filtro, ou seja, aquilo chegou, aquilo é transmutado através de mim, através do meu campo de amor. A gente vai entendendo que a gente está a serviço da humanidade e que a gente pode perceber as coisas para poder curar as coisas e não para julgar as coisas, né? Então, tô só fechando aqui meu WhatsApp, gente. Então, a gente não precisa ter medo da nossa sensibilidade e nem criar um lugar de, nossa, agora eu preciso me defender do mundo. Porque se você excluísse a sua sensibilidade, você exclui muito do seu potencial também, da sua natureza. Então tem um porquê de você ter um funcionamento energético, tem um porquê de você às vezes ter os chakras mais abertos para poder fazer essa leitura. Então, quando a gente entende isso, eu sinto que isso já é uma chave muito importante, da gente entender que a gente está assim para colaborar com Deus, a gente não está assim para se agravar. Então, a sua sensibilidade é um poder, é um presente, a sua sensibilidade não é ruim. E a gente só se agrava quando a gente julga, né? Então, por exemplo, eu sou um tubo de luz em conexão com o divino, né? Todos somos. E aí alguém chega para mim ou um ambiente e eu percebo, né, o meu campo de energia lê, uma energia mais densa, eu sinto alguma coisa, né, estranha. E aí, se eu julgar aquilo, se eu ficar com medo, eu gero uma tensão nesse tubo de energia. E quando eu gero essa tensão, que eu pego, e aí é a esponja. Tensionei, o que vai acontecer? Peguei para mim. Né? Aquilo chegou, eu fechei, segurei. Então eu julguei aquela energia, eu fiquei com medo, não vibrei no amor. Então, dessa forma, isso acaba acoplando. Se eu percebo e eu vibro amor, eu falo, sim, eu posso te ver, eu sou um canal, agora eu expando a minha energia, me conecto com esferas elevadas, eu trago potencial de amor e que através de mim isso possa ser encaminhado para a fonte, ou seja, esse tubo de luz, ele se conecta com essa energia e essa energia retorna para esferas mais elevadas, onde ela vai receber essa oportunidade de cura. Então, é sempre essa primeira chave, a gente se reconhecer como empata, como um trabalhador, como um servidor planetário, e a gente entender que o que agrava é a nossa resistência ao nosso próprio funcionamento. O que agrava é o nosso julgamento. E claro que você vai ter o seu processo de entender qual que é a sua capacidade hoje de lidar com a sua própria sensibilidade, entendendo que isso vai ser um processo, né? Então também não adianta você se colocar num contexto, numa situação, se você ainda não consegue lidar. Você precisa ir lidando, você vai praticando. Então você vai sim precisar ter um momento de você, as pessoas empatas, quando elas estão sozinhas, elas se recarregam, como se fosse um computador, né, que a gente coloca para carregar, um celular. Então você se carrega da luz do divino, porque é como se você por si só provavelmente tem uma tendência a pensar coisas mais positivas. Então, quando você se desconecta de todo o externo, você volta para esse lugar, né, e você vai se recarregar muito rápido. Então, às vezes, nem é preciso tanto tempo, você só precisa de um momento com a sua energia. E a natureza, a própria frequência da natureza, ela já é elevada. Só da gente caminhar na natureza, a gente já volta a nossa energia, né? Então, essa dosagem de você entendendo que não adianta você querer fugir da sua natureza, não adianta você querer fugir do outro, porque tem um porquê de Deus, na perfeição dele, ter te desenhado dessa forma. Então, você tem esse desenho físico, que cada um tem o seu, e você tem também um desenho energético, né? No desenho humano, a gente consegue ver sinceramente, com todo respeito à ferramenta, eu sou bem ignorante nessa ferramenta, entendo muito pouco.
E eu não sei se é uma ferramenta que eu, nossa, né, sou 100%, mas enfim, é uma ferramenta que ajuda a gente a ver, né, existe, né. E também o mapa astral ajuda a gente a ver, você vai conseguir ver o seu elemento água, o Ayurveda, vai ajudar você a ter essa clareza também. Mas eu sinto que as principais chaves são essas, a gente entender, tá, essa é a minha natureza, tem um porquê, não adianta eu lutar contra, eu vou ter que aprender a lidar, não vou ter, não tem como eu fugir de mim, né, não adianta eu me isolar do mundo. Essa é a primeira chave. A segunda chave é o não julgamento, eu entender que eu me agravo quando eu julgo, porque aí eu gero essa resistência. Então, quanto mais eu conseguir praticar o amor, né, e não o medo, né, não essa resistência ao outro, resistência ao ambiente e tudo mais. E a terceira chave é esse caminho do meio, que vai ser a sua prática de lidando, né? Então, sim, você precisa se preservar, sim, você vai precisar escolher, né, se você é muito sensível, as pessoas com quem você convive de forma mais próxima, os ambientes que você frequenta, para todos, né? Todo mundo precisa, mas se você ainda é mais sensível, provável que ainda mais, porque não adianta, você estar num ambiente que te agrava muito, e às vezes você vai perder tanto potencial que você não consegue mais transmutar, ser esse filtro nem para esse ambiente e nem realizar o seu trabalho planetário, né, que seria um trabalho, por exemplo, como terapeuta, como curandeiro, como professor, e aí você vai se agravar no nível que você não está no seu potencial máximo para servir, né? Então, é esse caminho do meio, então, não exclusão do outro, não exclusão do ambiente, não aversão ao mundo, mas ao mesmo tempo você preservar a sua energia, reconhecendo a sua sensibilidade, a sua natureza. Muito bom. E aí tem um tipo de pessoa que já nasce com uma certa sensibilidade, com certas mediunidades, que é o caso da Carol, ela tem essa característica de ter vários chakras abertos, né? Tem toda essa trajetória na infância dela, adolescência dela, de lidar com as pessoas, tendo essa característica, essa capacidade. Mas o que me veio interessante é a gente conseguir saber os tipos de mediunidade, que tem aquela mediunidade onde a gente vai desenvolvendo também essa sensibilidade com o processo, com o tempo, né? Então tem gente que meio que já vem com isso e gente que acaba desenvolvendo. Então, para a gente conseguir também clarear, existem vários tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de prova, que são às vezes espíritos que escolhem ou têm um mérito pela misericórdia divina de vir com certas capacidades, ou de canalização, ou aquelas mediunidades mais pontuais, né? Que existem vários tipos. Então, tem mediunidade de canalização, de escrita, de própria incorporação, né? Então, ela vem com certo tipo de mediunidade para poder queimar os karmas dela mesma, né? Então, é interessante a gente saber isso, porque é muito comum a gente, às vezes, endeusar a mediunidade com a evolução espiritual, né? E nem sempre. Cada espírito vai ter um porquê de ter certos dons, etc e tal, né? Então, existe esse tipo de mediunidade que a gente fala que é mediunidade de prova, né? Que é essa mediunidade que serve para ela poder conseguir servir, queimar os próprios karmas e continuar o processo evolutivo dela. E tem a mediunidade, que é essa mediunidade mais elevada e mais sutil, que é uma consequência do seu processo de edificação. Então, a gente estava falando aqui em outros vídeos sobre esse processo da edificação moral, né? De você sempre se tornar, querer buscar então, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa melhor, mais bondosa, generosa, né? Ter uma ação no mundo mais alinhada, mais assertiva. Então, quando isso vai acontecendo, o seu campo áurico vai mudando, o seu corpo perispiritual vai mudando, né? E você vai o quê? Se sutilizando. Quanto mais sutil, mais sensível você vai ficando, né? Ou seja, os seus sentidos vão ficando mais sutis e você vai ficando mais sensível para perceber, né? Então, por exemplo, seu terceiro olho vai abrindo e você vai ativando essa percepção não só material e mais densa, mais bruta da realidade, aquilo que é mais material, aquilo que é mais óbvio, que quando você está numa certa frequência mais densa, você não consegue ter uma visão ampla de uma situação, uma visão energética de entender o que está no culto, né? Então, você acaba não tendo essa capacidade. Quando você vai se sutilizando, você vai limpando as coraças dos sentidos, você vai se trabalhando o seu autoconhecimento, naturalmente você vai expandir a sua percepção energética das coisas, e aí vem tudo isso que a Carol trouxe, que é a sensibilidade, de você não julgar, de você ter um tempo com você mesmo para você conseguir se recarregar, de você não interpretar isso como ruim, né? Que a gente chama que é essa mediunidade mais sutil, que é essa conexão direta com Deus, que a mediunidade mais elevada é essa
mediunidade sem valor de bom ou ruim, né? Todas são importantes, todas têm um porquê, mas essa mediunidade mais elevada a gente chama de mediunidade intuitiva, que é essa capacidade dessa comunicação direta com Deus não deixa de ser uma mediunidade também, né? Então, é interessante que no meu processo, quando eu comecei a ativar uma leitura mais vibracional das coisas, eu tinha essa dificuldade de diferenciar o julgamento do discernimento, né? Então, era como se eu achava que todo discernimento era um julgamento e eu trazia punição por isso. Então, é interessante, como que a gente faz para saber se a gente está discernindo, fazendo uma leitura vibracional de algo, de um agravamento de alguém, e se a gente está no julgamento? É como a gente se sente. Então, quando a gente está no discernimento, a gente tem uma neutralidade, a gente tem um relaxamento, a gente tem uma percepção até de compaixão, de eu consigo enxergar essa vibração, eu tenho essa leitura ampla, essa leitura energética do que está acontecendo, né? Ou a motivação de alguém, por exemplo, a pessoa está falando algo bondoso, mas está com uma vibração densa. O empata, a pessoa sensível, vai fazer essa leitura energética. Quando você está bem resolvido, você sente uma compaixão, você vê o que está acontecendo, mas aquilo não te desequilibra, não gera uma angústia, e você até consegue compreender com esses olhos de Deus, que é esses olhos de Deus, com os olhos de Deus, você está no discernimento. E isso é positivo, é o resultado do seu processo, né? Você vai tendo mais essa clareza das coisas, e aí é infinito os níveis, infinito, 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 infinito. E quando está no julgamento é quando você se enreda, quando você fica reativo, quando você a pessoa tem uma motivação, você faz aquela leitura e você pega e já responde naquela motivação, você não traz essa energia de amor, que foi isso que a Carol falou, de trazer para o coração, de transmutar, de requalificar, né? Você fica reativo, aquilo te desequilibra, causa emoções densas, tem vontade de desabafar e falar mal daquela energia, ou de, sabe, assim, fazer uma energia mais de julgamento. É a vibração, né? Não é o que você tá vendo, é a vibração de como você percebe aquilo. Então, eu sinto que é interessante também, se você começar a se perceber tendo mais essa sensibilidade como um resultado da sua sutilização, se você colocar essa rotina sustentável em prática, se você começar a ver as suas questões, e vai conseguindo esse resultado de você não gerar esse enredo, né? De, ai meu Deus, estou vendo onde o outro está, estou julgando, né? E aí isso faz com que você perca campo de energia. Não, você, por estar percebendo, se você tiver com o coração tranquilo, a sua responsabilidade é emanar amor, já que essa sensibilidade vem da sutilização, aí vem tudo isso que a Carol já trouxe, né? Então, é interessante a gente nunca buscar uma mediunidade mais densa, nesse sentido de valores de uma pessoa evoluída ou não evoluída, a gente neutralizar isso e buscar, então, essa mediunidade mais elevada sem medo, porque ou você tem um apego de dar um valor para uma mediunidade, às vezes, muito ostensiva, é algo muito incrível, que também é distorcido, é neutro, ou você achar que a mediunidade, isso tem medo, né? Ah, eu tenho medo de ver espírito, tenho medo de ser sensível demais, tenho medo de me contaminar pelo outro. Então, é legal você trazer essa neutralidade em relação a todos os tipos de mediunidade, saber que você tem uma energia sua, você tem os seus dons pessoais, você tem o seu potencial energético, você tem a sua forma de servir, né? E buscar, então, essa mediunidade através da sensibilidade sutil, dessa leitura vibracional, né? E nessa sensibilidade você emanar essa vibração. Eu sinto que é uma meta positiva, né, de se ter nesse sentido, né, mediúnico. Perfeito. Nós somos todos seres que estão já em um processo de evolução, né? Então, Deus criou as almas e são as mesmas almas desde o início da criação, ou seja, não tem novas almas. Então, a gente está num longo processo. E aí a gente tem esse véu do esquecimento, que justamente é para a gente conseguir se conectar com a criança, com a pureza, porque somos seres tão arrogantes que quando a gente lembra, a gente paralisa, por isso que as pessoas às vezes mais velhas têm mais dificuldade de aprender, porque já começa para esse lugar de que eu sei muito. Por isso que a gente ainda precisa virar um bebezinho, né? Porque a gente ainda tá tão no nível mais denso. Não sabe lidar. A gente não sabe lidar. Então a gente vai perdendo essa abertura, a gente vai perdendo a vulnerabilidade muito rápido, né? Porque 80 anos é bem rápido, assim, para o plano espiritual. Então a gente reconhecer que a mediunidade, ela também é um mérito, como a Maria falou, de um processo que às vezes a gente já começou em uma outra vida, né? Então, que na verdade é uma outra existência, porque é só uma vida, né? A gente tem várias formas de falar isso, então se ficar mais fácil para você, pode falar outra vida. Então, eu já comecei esse processo numa outra vida, né? Eu quero dizer, eu, a Maria, todos nós.
E aí a gente já vem com o mérito de ter uma visão mais aberta, mas a gente está o tempo inteiro nesse processo de integrar a real motivação e o uso do nosso poder, né? Então, quanto mais eu vejo, mais responsabilidade eu tenho. Então, eu preciso entender que eu estou vendo o agravamento de alguém, a minha responsabilidade, se eu vejo, é ser um canal de Deus. É usar aquilo a favor de Deus, a favor da cura dessa pessoa e não a meu favor, né? Não, já que eu tô vendo uma coisa, eu posso usar disso a meu benefício, né, para manipular essa pessoa, para fazer essa pessoa agir da forma que eu quero. Mas todos nós, nesse processo de receber um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de responsabilidade, a gente já errou bastante, né, em muitas existências. Então, quando a gente. É por isso que às vezes a gente tem um véu de esquecimento de novo, né? Então, assim, é sempre uma responsabilidade e todos nós estamos aqui para evoluir, para queimar karma. Então, é a gente se observar e falar o que eu tenho feito com a minha sensibilidade, né? Então, quando a gente classifica isso como ruim, quando eu ainda acredito que, ai, agora que eu tô me trabalhando, eu tô desenvolvendo uma autopercepção, então é para eu ir para um lugar de me proteger, e eu ainda tô muito no ego, eu não tô a serviço. Eu não tô entendendo que todo esse processo é para servir o outro. Não é para eu ficar linda e maravilhosa e, entendeu? O processo é justamente para eu servir o outro. E é para isso que existe o processo, para eu servir a Deus, né? Servir o outro, na verdade, servir a Deus, mas eu permito que Deus me use para trabalhar no outro como uma outra célula ativa do planeta e juntos nós vamos elevando. Então, esse passo de você compreender que os seus dons divinos, eles estão nesse processo de redespertar, porque eles já foram despertos em outras existências, nós já fizemos mau uso. E o que é mau uso? Mau uso é usar em benefício próprio sem pensar se isso, de que forma isso vai impactar o outro, de que forma isso vai impactar o coletivo, né? Então, a gente entender que a nossa sensibilidade, ela tem um porquê de ser, então não é ruim, embora seja desafiador muitas vezes, tá? Então, a gente vai precisar o quê? Educar a nossa mediunidade. Então, não é a gente querer nem se vangloriar por essa mediunidade, achar ela incrível, né? E querer, eu quero ter um dom só para falar que eu tenho dom, e nenhum outro lugar de eu achar que isso é muito ruim. Então, eu entender que eu vou ter que educar tudo isso que está vindo, né? Essa minha nova possibilidade. Então, um nenenzinho, por exemplo, ele aprende a andar, aí ele aprende a correr, aí depois ele vai correr e bate a testa na parede, porque ele ainda não, ele está entendendo o potencial dele. Então, nós estamos entendendo o nosso potencial. E nesse processo, é natural a gente errar também. Então, a gente percebe que a gente tem muita força. Muitas vezes, a gente acaba usando essa força que a gente percebe de uma forma destrutiva, porque a gente não mediu o quanto usar, né? Aí a gente fala, nossa, foi demais. Então, deixa eu tentar reeducar isso aqui, deixa eu tentar entender, né? Como que eu lido com essa informação que eu vi sobre o outro? Existe a hora de falar, existe a hora de silenciar, existe a hora de eu só dar uma dica, existe a hora de eu só meio que falar algo no ar e vamos ver se a pessoa tá aberta, né, para ouvir. Isso é importante. Então, a gente vai Você entendendo. faz com aquilo que você vê, né? De ter essa responsabilidade, de não querer invadir o processo do outro, né? De não achar, não entrar nesse lugar de arrogância, de você achar que você está conseguindo ver, saber do outro mais do que ele sabe dele mesmo e querer ajudar nesse lugar de invasão, de não entender o tempo do outro. Então é interessante que o lugar alinhado é esse lugar de neutralidade, que se o outro pedir ajuda, eu ajudo, mas respeitando o tempo do outro, não achando que o que o outro está vivendo é muito ruim, que a experiência que ele está vivendo, que eu quero arrancar ele daquela experiência, é bem desafiador. Às vezes pode ser que demore um pouco a gente conseguir ter essa percepção de sofrimento não é ruim. Até hoje eu sinto que eu tenho camadas para limpar disso, em relação a crenças do sofrimento, porque volta e meia a gente volta e vê que ainda tem uma interpretação de que é ruim, então a gente acaba tentando fazer não respeitando o processo do outro, mas quando a gente está falando de emanar amor, não é invasão, né? É uma questão vibracional. Invasão é quando você vai lá, invade o campo da pessoa, fala o que ela tem que pensar, o que ela tem que agir. Você, na verdade, Gera uma você que não está interferência sabendo, direta, você né? que não está sabendo lidar, né? Dar um conselho falando o que a pessoa tem que fazer, isso gera muito karma, e é muito comum no começo do processo, parece que é uma energia que te toma, que é uma reatividade, quando você vê, você já está falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas tudo isso são valores que você ainda tem no processo, né? E às vezes você até tá vendo, tendo uma visão do que a pessoa realmente poderia fazer.
Só que você não pode invadir o processo do outro. E muitas vezes a gente invade porque a gente ainda tem uma aversão à dor. Então, eu não suporto. Aí eu tenho a simpatia, eu sinto o que o outro está sentindo, eu sinto o lugar do processo que ele está. Ao invés de eu simplesmente conseguir mandar amor, eu fico agoniada, porque eu não consigo estar na presença da pessoa sentindo tudo que ela está sentindo. Então, eu começo a gerar uma interferência desesperada, porque eu quero arrancar a pessoa daquele lugar para que seja possível para mim conviver com a pessoa. É o egoísmo, né? Você É tá um pensando na pessoa, você tá egoísmo. pensando que ela tá te atrapalhando nesse sentido, né? Isso aí você gera essa coisa de essa pressa que é muito agressiva às vezes. Né? Então, nem Deus invade quem a gente acha que a gente é para invadir. Então, tudo é um processo da gente ir entendendo. E como que você pode fazer isso? Né? Conforme mais a gente abre, chama pela presença de Jesus, chama pela presença do seu eu superior, pergunta para o campo. É uma coisa que eu pratico e ajuda muito. Deus, qual que é a melhor forma de eu ajudar essa pessoa? Qual que é a melhor forma de eu agir diante disso que eu estou sentindo em relação a esse processo? É o momento de silenciar? É o momento de falar? É o momento de ser o exemplo? É o momento de eu me afastar? É o momento de eu me aproximar? Possivelmente eu não sei, né? Então, por que que eu não pergunto? Já que você está receptivo, está aberto, você empata, então provavelmente você vai ser mais aberto para sentir, pede orientação. Pede pela presença de Jesus que é assertiva. É o momento, Jesus, de eu falar? É o momento de eu silenciar? Porque nem sempre vai ser o momento de você interferir, né? Então é esse caminho do meio, mais uma vez, em você, tipo, não negligenciar a sua sensibilidade, estar a serviço, mas entender a melhor forma de servir também. E que está me vindo é essa questão de, por mais que você esteja sentindo que é uma percepção neutra, uma percepção da consciência, um lugar que traz esse lugar de discernimento, a gente sempre tem que ter também a humildade de saber que, meu, eu posso ainda assim estar errado, né? Então, essa questão de também não ficar naquele critério, né, de esse caminho do meio, de que tem esses dois polos. Ou a pessoa que sente muitas coisas e não confia no que sente, então aí para esse perfil de pessoa tem que falar, confia no seu corpo, o que você sente faz um sentido, confia na sua percepção, confia. Todos nós temos capacidade de fazer leitura energética, na verdade. O que vai mudar é essa questão da vibração que você faz, isso vai ficando mais aguçado e mais sutil, né? Mas na verdade todos nós estamos fazendo leitura o tempo todo de todo mundo, né? Que aí seria um conteúdo mais profundo, mas é sentido que todos nós temos leitura energética, então independente do seu nível de processo, você precisa também confiar no que você sente, no seu coração, na sua capacidade de leitura no agora. Para esse perfil de pessoa seria isso. Para o outro perfil de pessoa que às vezes acha que está lendo tudo o tempo todo e acha que é o dono da razão nesse sentido, é importante a gente também ter essa humildade, saber, meu, eu confio no meu coração, eu vou continuar confiando no meu corpo, na minha leitura, mas se a vida estiver trazendo alguma coisa que vai contrário do que eu estou sentindo, se alguém chegar apontando alguma coisa, sabe assim, também ter essa humildade de saber que, não, sim, eu posso estar errado, né? Então, é interessante a gente trabalhar esse equilíbrio, né, da confiança e da humildade, né? Confiar no seu corpo, que é um processo também que é muito comum da gente não confiar naquilo que a gente sente, e também saber que às vezes você pode ter muita essa confiança, mas aí tudo bem se você estiver fazendo uma leitura errada, não entrar na culpa de falar, realmente, eu sinto muito, fiz uma leitura errada, né? Sinto muito, até mesmo com você mesmo, que às vezes você nem expressa, né? Então, não trazer esses valores de muito ruim, muito bom, né? E a vida vai te revelar. É isso que é muito interessante. Se você às vezes faz uma leitura errada, a vida vai te revelar a verdade, né? Então, a verdade ela sempre vai aparecer. Por isso que é legal você sempre trazer essa abertura, essa comunicação com a vida, etc. E aí é muito interessante que essa aula ela é muito focada para quem é sensível, né? Que a gente está trazendo essas dicas, também pontuando que pode ser que seja consequência da pessoa que está fazendo esse trabalho de purificação. E aí é muito comum também, às vezes, a pessoa trazer o discurso de que ela não sente nada, né? Ou pode ser que ela realmente esteja embotada, que a gente fala essa palavra, né? Que a gente aprende em cura energética também, que é a palavra embotada é quando você está num estado mais denso, que você realmente tem uma percepção muito limitada e você acaba realmente ficando embotado para a realidade, para o que está acontecendo. Isso é um ponto que também pode ser considerado. Mas é interessante também que a pessoa fica muito cristalizada, né, daí que ela não sente, e não é uma verdade, né? Acaba sendo uma crença, ela acaba, sei lá, e cada um
teria que investigar para saber qual que é a raiz do motivo do que cada um fica cristalizado, né? Ou às vezes pode ser algum medo do sentir, um medo da própria invisível, um medo até da própria mediunidade, é uma forma ali, uma zona de conforto. Então é interessante também, se você se enquadra nesse lugar de eu não sinto, se você se abrir para trabalhar esse cardíaco, né? Que é bom sentir, é bom só através do sentir que a gente consegue sentir Deus. Então é muito comum esse perfil da pessoa que não quer sofrer, ou teve um passado de muita dor, ela bloqueia o sofrimento, só que quando ela bloqueia sentir o ruim, ela também bloqueia sentir o bom. E aí não tem espaço para essa sensibilidade aflorar, para que ela possa se beneficiar dessa sensibilidade no potencial, né? Então a gente sempre está falando isso dos polos, né? Os polos, esse caminho do meio, que é o caminho alinhado. Os polos, esse caminho do meio, esse caminho alinhado. Então, de você realmente fazer essa investigação interna, de você trazer essa reflexão de como está a sua capacidade de sentir, como é que está seu cardíaco, você está conseguindo sentir empatia pelo outro, você está conseguindo sentir a água passando pelo seu corpo, sentindo prazer, você está conseguindo sei lá, qual é o exemplo de uma sensibilidade na vida? Sentir prazer na comida, tá a sentindo comida, presente, tá sentindo o gosto ouvindo dos uma música, e fala que delícia alimentos, de música. olfato, né? Todos os sentidos vão demonstrar essa sensibilidade E também. ter essa paciência, porque às vezes, se o seu caso for o embotamento, de ter essa paciência de que se você fizer esse processo de sutilização, de ir purificando, você vai tendo isso como resultado e é algo muito, muito benéfico, né? Então, também soltar essa expectativa desse resultado vai fazendo que essa consequência vai chegar, né, de não ter pressa também e tal. E aí são níveis, né, de sensibilidade. Então, a gente está falando a sensibilidade que a gente alcançou, mas tem muito mais sensibilidade para a gente alcançar nesse lugar de servir melhor, se beneficiar melhor dos nossos próprios sentidos, de sentir esse prazer real através da sensibilidade, que é esse prazer na vida, não esse prazer na fantasia. Tudo isso é leitura energética, tudo isso é sensibilidade, tudo isso é autopercepção, tudo isso vem desse estado de mais empático em relação ao mundo, em relação à vida, mais sutil, por isso que a gente passou a rotina energética também, né? E a gente, no módulo, né, de manter e elevar a energia, a gente vai passar também práticas para sutilizar, se for esse caso também, né, de você não sentir tanto. E você observar isso que a Maria falou, né? Da gente observar o nosso corpo. Se você está na presença de uma pessoa, por exemplo, como que você se sente? Meu corpo está tenso, meu corpo está relaxado, né? Para você ir praticando essa sua percepção, essa sua leitura energética, que é além daquilo que parece, né? Porque a gente está conseguindo todo o tempo ler o sutil, através da voz chega muita informação vibracional, tá? Então, vai observando como eu me sinto quando eu ouço a voz dessa pessoa, na presença dessa pessoa. E a gente precisa entender também que, independente, né, do grau que a gente está, a gente também tem os nossos próprios processos. Então, a gente entender que, às vezes, na presença de uma pessoa, pode ser que eu sinta um incômodo, e não necessariamente é porque aquela pessoa tem algo denso. Às vezes a energia da pessoa está trabalhando algo em mim, né? Até a astrologia fala, é o colapso de duas energias. O que, que a energia daquela pessoa está movimentando? Foi o que aconteceu com a gente. Então a gente tem que olhar essa percepção também. Quais são os pensamentos que me vêm perto dessa pessoa, as sensações no corpo. Aí você, quanto mais você se conhece, mais você vai identificar, isso é meu realmente, isso é do outro, né? Eu nunca tenho esses pensamentos, tá meio estranho, nunca penso isso, nenhum contexto, nenhuma situação, e perto dessa pessoa eu tô pensando, esses pensamentos não são meus, né? Então a gente vai começar a identificar também o que é nosso, o que é do outro. Como a gente pode fazer isso? Observando os nossos padrões, observando, por exemplo, se eu tenho uma energia psíquica, de controle, por exemplo, né? O controle sempre está presente. Então, será que é o outro? Porque eu tô com essa amiga, eu sinto controle. Com outra amiga, controle. Em um outro contexto, controle, né? Ou tensão, ou rigidez, ou ciúmes, ou competição, enfim, algo que seja algum padrão, né, meu? Então, a gente vai se conhecendo e dessa forma, se você vai observando seus padrões, você vai sabendo o que é seu, para você poder acolher e ressignificar, né? Não para você se culpar, se punir. E acho legal a gente passar algumas práticas também, né, para quem é bem sensível. Uma das coisas que você pode fazer, se você vai em algum ambiente, né, que você sabe que é mais denso, você pode procurar usar roupas mais pretas, né, roupas mais escuras, porque aí você também fica mais com a sua energia.
E dentro dessa mentalidade de que o processo é o amor e que o amor todo influi, quando a gente está no amor a gente não se agrava, você pode, em qualquer contexto, seja com uma pessoa ou seja num ambiente, né, com muitas pessoas, você pode dar esse comando de se conectar com o seu coração, subir, se conectar, né, com esferas mais elevadas, pensamentos mais elevados, com o seu eu superior, com o eu superior da pessoa, para você conseguir trazer esse amor através de você para o contexto presente, né? Então, dessa forma, a gente também não está reativo à energia, porque a gente pode ficar reativo na fala, né, no nosso comportamento, e reativo também energeticamente. Então, algo vem, eu rebato. Então, eu tô nessa ainda, né, de briga, de reatividade, dor, sofrimento, competição energética. Agora, se algo vem, eu falo, opa, calma, né? Como a gente estava conversando, de se conectar com o superior da pessoa para se relacionar nesse nível mais elevado, ou seja, eu não vou me relacionar só com a Carol, personagem Carol, nesse nível, com a Maria, personagem Maria. A gente pode ter uma relação mais elevada, de um outro lugar. E também mesmo num ambiente mais denso, né? Por exemplo, uma festa, você pode levar a sua energia e você pode dar um comando de expandir o seu centro de amor para aquele lugar, expandir o seu centro de sabedoria para aquele lugar e ser uma fonte ali de emanar amor, né? Eu lembro até uma vez que eu estava em Bali com a No e com a No, para quem não conhece, acredito que a maioria das pessoas sim, mas a Noemi é uma das nossas professores, tá? E aí a Noemi me ensinou uma prática que era a gente ir se imaginando bem grande dentro daquele ambiente, bem grande e luminoso, com pensamentos elevados e amor, porque quando a gente está aqui bem elevado, esse pequenininho não vai ter uma influência sobre nós. E aí, nossa, a gente sentiu muita energia, a gente sentiu uma chapação de energia, É bem isso, sabe? Uma chapação de bem amor. melhor que droga. Bem melhor, ao invés de você precisar se recolher, né? Então, se eu tô num ambiente, eu sinto medo, eu sinto uma vibração densa, preciso me proteger, o que que vai acontecer? Eu realmente vou baixar minha vibração, porque eu tô me recolhendo. Agora, se eu confio no potencial de amor e eu cresço o amor, e eu mando amor, o amor é mais poderoso que qualquer frequência. Né? Então, além de nutrir aquele ambiente, eu me nutro. Então, essa precisa ser a nossa relação com o mundo, como pessoas sensíveis e que, né, estão desenvolvendo essa sensibilidade. E é o que a Maria falou, gente, independente de quanta sensibilidade você tem, quanta mediunidade você já despertou, o nosso processo aqui é para despertar mais. Então, a gente está caminhando, despertando, e o superior e até os nossos corpos energéticos têm uma inteligência inata de perceber como a gente está lidando, então vai soltando mais um pouquinho, aí você lida mais um pouquinho. E a gente vai conseguindo lidar mais quanto mais a gente vibra no amor e não no julgamento. Porque se a gente ainda está muito no medo, na aversão, no julgamento, não adianta despertar a sensibilidade, porque a gente vai se conectar, a gente vai ter medo, insegurança, a gente não consegue realizar o trabalho, então não é útil. Né? Então tem essa ordem de quanto mais eu vibro amor, mais eu consigo despertar esses dons para poder fazer um uso bom dele, não, né, às vezes criar mais karma. Então a nossa sensibilidade, ela tem esse processo. Se você é muito sensível, confia. Se você percebe, como a Maria falou, que está embotado, estar embotado significa não ter a sensibilidade. Eu percebi que é dificuldade, isso, dificuldade de sentir, dificuldade, amor. Amor, empatia, compaixão, intuição, né? Se você percebe. Todo mundo tá com o cardíaco expandido, eu tô naquela, né, fico me cobrando por não estar sentindo, né? Uhum. Não tem problema também, e não significa que você é menos evoluído que ninguém. Significa apenas que você, em algum momento, nessa realidade presente ou em outra, pode ter passado por uma situação que você considerou traumática, você considerou muito negativa, e aí você fechou a sua sensibilidade. E agora é um processo de abrir. Mas pode sim acontecer de você ser um espírito super evoluído, e assim que você abrir, você vai se lembrar e dar um salto, meu Deus, pum, né? Então, não significa mais evoluído ou menos evoluído, tá? Porque o nosso processo de evolução, ele não é linear. Então, às vezes você tá mais sensível numa realidade, menos na outra, né? Com mais mediunidade aflorada, abre, fecha. Então, isso não quer dizer nada. Então, não precisa pensar, nossa, eu realmente devo ser muito,
né, não evoluído, primitivo, porque eu não tenho a sensibilidade. Não, às vezes você não está com ela desperta nesse momento. E às vezes assim que você despertar, nossa, você vai perceber que você é muito mais evoluído que muitas pessoas. E nem o contrário também é uma verdade. Então, isso não mede a nossa evolução, tá? Então é interessante a gente trazer isso também. A gente sempre, às vezes, para ficar de forma didática, a gente traz esse conceito, né, de um espírito mais elevado, um espírito menos elevado. Mas quando a gente está falando isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa questão mental de superior e inferior, que não é isso que a gente quer transmitir. A gente não sabe onde cada um está, na verdade, né? E é tudo muito relativo. Então, às vezes, um espírito muito elevado, tá, um velho esquecimento muito forte, está vivendo uma experiência completamente mundana, porque ele precisa passar naquela experiência para servir depois, naquela trajetória. Então a gente nunca pode, ou às vezes a gente interpreta que alguém super mediúnico e super famoso, alguém super elevado, e na verdade ele está nesse lugar de expiação. Então a gente traz essa questão de espírito mais elevado, menos elevado, não para vocês cristalizarem ainda mais superior e inferior e querer, né, ser algo, e sim nesse sentido para voltar ainda mais para a neutralidade, que tudo é relativo, tudo depende, né, igual isso que a Carol falou, depende da realidade paralela, depende da programação espiritual de cada um. Né? Então, a intenção, a gente sempre, nunca pode se distrair nesse sentido de querer alcançar algum patamar. A gente só tem que focar no que eu preciso fazer para melhorar, independente de onde eu estou. Porque você pode estar num lugar muito ruim, e aí quando você percebe isso te desmotiva, então é por isso que tem o velho esquecimento. Ou você pode também estar num lugar muito bom e isso também te desmotivar. Porque, sabe assim, sei lá, aí também fica as possibilidades, esse é um exemplo. Mas tem um porquê da gente não saber, né? Por quê? Porque a gente tem que focar no que importa. Independente de onde eu tô, eu tenho que melhorar sempre mais, expandir mais cardíaco, amar mais, ter mais empatia, né? Então, uma ação, uma prática também boa de ação na vida para você desenvolver também essa capacidade do cardíaco é o serviço. É você, às vezes, abrir mão de um tempo para você, cuidar de você, tá bem, tá, né, tá se cuidando e tal, e separar um momento da sua vida para poder servir. Quando você serve, você está ativando esse cardíaco, esse lugar de empatia, para ser mais empata. Quem se beneficia é você, né? A gente fala de espiritualidade leve, não tem como falar de espiritualidade leve e edificação moral sem falar de serviço, que serviço é a prática para você alcançar esse resultado de edificar o seu espírito e ter mais um nível de moral mais elevado, que é o que é determinante para você conseguir, ao desencarnar, poder ir para planos mais de felicidade, de mais leveza, de mais sutileza, que é o que o nosso espírito quer, né? Se libertar dessa roda sansárica e conseguir se conectar com planetas mais elevados, que é a nossa oportunidade aqui, é o que a gente veio fazer, é para que a vida serve, né? A gente realmente se transformar. Então, o quanto eu puder sempre reforçar isso nos vídeos, eu sinto de trazer, porque a gente tudo que a gente fala sempre dá para voltar para isso. Então, a rotina é para isso, a mediunidade serve para isso. Porque esse é o foco, é isso que é importante, é isso que a gente não pode se distrair, é isso que a gente não pode esquecer. Né? Perfeito. E não tem como ter uma espiritualidade leve no julgamento. Né? Então, primeiro começo da espiritualidade é quebrar o julgamento. Então, se você ainda está muito no julgamento, né, muito na superioridade, muito com medo do outro, de se contaminar com o outro, você ainda não entendeu nada. Né? Então, o caminho é a união. Você está despertando para servir, para voltar para esse lugar de unidade. Então, não tem como falar de espiritualidade falando de julgamento. Né? Então, retomando aqui as dicas que a gente trouxe de uma forma mais prática, como lidar com a sua sensibilidade, não julgamento, entender que se o outro está na dor e no sofrimento, ele já está na dor e no sofrimento, ele não precisa, ou na densidade, ele não precisa que eu julgue ele precisa de amor. Né? Então, se eu posso ver aquele agravamento, é para eu emanar amor, não é para eu julgar. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda dica simples, às vezes usar roupas escuras, né, para você poder ficar mais com a sua energia, principalmente você sente que é o momento de você se preservar, de você se nutrir e não tanto de oferecer, porque tem que ter esse equilíbrio, né, entre o dar e receber de Deus, se nutrir e se preservar para poder oferecer, mas não no lugar de se proteger, de se preservar. Olha a diferença entre essas duas palavras, né? Proteger, preservar. Isso, é diferente, tá? Então, até na natureza, né? Tem um momento de eu regar a plantinha, tal, ela vai crescer. Né? Então, a gente às vezes tem o nosso momento de se nutrir mais também. Então, esse caminho do meio é essa prática de você expandir no amor, se conectar com o eu superior do outro, se relacionar através do eu superior, não só dessa realidade.
expandir a sua vibração com amor, imaginar que você está crescendo, que você é muito maior que aquele contexto, que aquelas pessoas, que aquela situação em que você vibra por amor, né? Que você escolhe emanar amor para aquele ambiente, para aquelas pessoas, e que o amor é mais forte, então confia que o amor é mais forte. Essa é a terceira dica. Uma quarta dica também é você estar em contato com a natureza, né? Então, se você perceber que sobrecarregou, coloca os pés na terra, visualiza, né? Imagina que fios estão soltando, vai devolvendo para a terra, né? Vai devolvendo através de fios que também vão retornando à matriz original, agradecendo tudo que foi experienciado através daquela vibração, mas agora a gente escolhe devolver para essas energias também receberem a oportunidade de se qualificar através da fonte do amor. Então, você vai imaginando que os fios se soltam como uma fumacinha negra que vai se soltando. Então, primeiro você esvazia completamente. Esvaziou, você vai imaginar que do centro da mãe terra uma luz dourada vai subindo. Aí você pode ir respirando. Cada inspiração você puxa mais. Você pode, inclusive, fazer a prática de puxar com as mãos. Então, você faz assim e vai puxando do centro da terra toda essa nutrição, vai sentindo que tudo aquilo que você precisa para se nutrir no agora, através da inteligência da Mãe Divina, da Mãe Terra, você vai receber e vai puxando e respirando através da respiração, né, para requalificar. O tempo que você sentir essa prática, você vai ver que eleva muito o campo vibracional, e aí depois você sente que essa energia subiu, chegou até o coração, e aí você pode esticar bem os seus braços, visualizar lá em cima, né, a fonte de luz crística, a chama violeta, e você vai imaginar então que agora você está puxando lá de cima seus braços, de repente com gigantes, um braço bem, bem gigante, e aí você puxa. E vai puxando essa luz que vai nutrindo todo o seu campo de energia. E aí você pode ir revezando, puxa de cima, puxa de baixo. Essas energias, elas se conectam no seu coração. E expande oferecendo para todo o ambiente que você está, para as pessoas, para o seu bairro, para a Gaia. Vai imaginando toda essa energia emanando, porque quando a gente compartilha, a gente recebe mais. Então essa é uma prática super efetiva que você pode fazer em qualquer momento do dia para requalificar a sua energia. Então, primeiro você soltar, o que você pode fazer também? Visualiza uma grande pirâmide de luz dourada. Essa pirâmide, ela está conectada ao centro da Mãe Terra e o ponta da pirâmide conectada nessas esferas mais elevadas. Chama a presença dos guias, a presença de Jesus, a presença de Mãe Maria, de Kunim, né, do seu anjo da guarda, o que você se conecta mais. Coloca essas presenças em cada parte da pirâmide, tá? E vai soltando, pedindo para a espiritualidade te ajudar a soltar todas essas energias para a pirâmide. Enquanto você solta, você não vai ser aversivo. Você vai falar, sim, eu posso ver vocês, né? Eu agradeço. Eu percebo que eu me conectei por julgamento, então você se responsabiliza. Mas agora eu escolho liberar, eu sinto muito, por favor, me perdoem. Né? Eu percebo que eu atraí essas experiências, que eu atraí essas energias, né, para cura, mas agora, sem aversão, sem apego, eu só escolho abrir esse portal, esse canal para requalificar essas energias. Então, as energias, você vai observando elas irem para a pirâmide, vai fazendo o tempo necessário, você vai observando elas subindo de volta para a fonte, até que essa pirâmide vai ficar completamente dourada mais uma vez, e aí você pode, comando que essa pirâmide se feche no aqui e agora, em 3, 2, 1, dissolveu a pirâmide, tá? A qualquer momento do dia. Você pode fazer isso. Requalificou o campo, sinto que estou precisando de mais energia, puxa energia do centro da Mãe Terra, puxa energia de cima. Você se nutre de volta, porque a fonte é infinita de energia, tá? Então, você pode fazer essa prática por você, e se você sentir, né, algum momento, a necessidade de fazer pelo outro, se a pessoa pedir, né, a sua ajuda, enfim, ou se você é terapeuta, você pode fazer nos seus pacientes também, de soltar as energias, mandar para a fonte, depois nutrir a pessoa, né, e falando para ela ir respirando e puxando essas energias. Então, só essas duas práticas de requalificar, soltar e se nutrir são muito efetivas, 100% efetivas para você requalificar o seu campo vibracional. Muito bom. Super inspirou, né? Eu acho que é isso, gente. Muita gratidão.
E se vocês tiverem mais ideias de práticas, a gente vai adorar aprender com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, também manda pra gente, que a gente responde com muito amor. Sim, vamos praticar.